Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Estamos chegando no programa, com o programa Transparência, na noite de hoje. E uma noite, eu não diria triste, porque sempre a gente tem alegria. Mas nós perdemos um grande amigo, que foi o Marcelo Pacífico. Marcelo Pacífico, desde a época da difusora, depois quando o Guará faleceu, ele assumiu essa parte e ele fez todo o trabalho para nós. Para mim, ele sempre fez tudo. A voz dos programas que eu fazia era com ele. E ele colocava aquele vozeirão bonito dele, bacana, bonito. Eu sempre gostei. E desta feita ele fez novamente, fez muito bem, ficou muito bonito, muito bom. E nós adoramos aquilo. Lamentavelmente, a nossa tristeza e de muita gente que convivia com ele faleceu agora, nessa semana que passou. Faleceu, e a explicação, até a Cláudia estava comentando com a gente, falou que ele estava fora, estava lá no apartamento lá dele, ele estava aqui, acolá, enfim. Se esperava que estava tudo bem, mas aí começou a haver uma demora e o Marcelo acabou falecendo. Lamentavelmente, tristeza. Para mim, uma grande tristeza. Ele só me ajudou, só colaborou e nunca pediu nada de volta, de troca, nem nada. E nós ficamos muito tristes com o passamento dele, né? E também nem ficamos sabendo direito. A própria Cláudia sabe um pouco, outros sabem um pouco, mas aquela coisa correta mesmo, a gente não ficou sabendo. Então eu quero prestar a minha homenagem ao nosso querido amigo, que se foi para Deus, e agradecer, né, por tudo que ele fez para a gente e em tudo que ele fez. Um ótimo profissional. Ele participou na difusora, participou comigo, né? Marcelo Pacífico. Está aí o Marcelão, ó. É bonitão ele, deitado aí e tal. Tá vendo? Tá barbudo, mas tá legal. Marcelo Pacífico. Que maravilha, hein? E eu senti muito que a gente teve com ele nos momentos, às vezes, mais difíceis, que é o momento de você preparar um programa, sei lá, de uma série de coisas. Então, o que a gente pode dizer, não tem outra maneira, né? A gente fica triste, magoado, chateado, o dia parece que acaba, mas vai com Deus, vai com Deus. Existe Deus para tudo isso, e é o que a gente espera, né? Então, a nossa homenagem, primeiramente, ao nosso querido Marcelo, né? Grande Marcelo, né? Uma voz irretocável, muito bonita, e sabia fazer, não era só ter, é saber fazer, e é o que ele fazia. Então, eu tive a felicidade de conseguir as vozes do Marcelo Pacífico, tanto na anterior, mesmo na TV Cidade, ele fez também, mas era lá no outro estúdio. Mas nesse aqui, ele já tinha voltado e agora colocou novamente. Companheirão, agradeço por tudo que você fez. Vai a nossa, eu não digo minha, não, a nossa homenagem. Você era querido por todos. Todos gostavam de você, pessoal da difusora, pessoal daqui, da TV Cidade. Olha lá o bonitão. E, enfim, né? A tristeza é grande nossa. Mas nós sabemos que você vai para um bom lugar. Sabe por quê? Porque você foi um bom homem, um cara bacana, né? Teve a sua vida, nunca se viu falar nada de mal do Marcelo. Então fica aí a nossa tristeza de um lado
mas a nossa alegria, porque você vai para o céu. Deus está lá te esperando. Ok? Então tá aí. O que nós podemos fazer, né? Eu também perdi a minha mulher em um momento que realmente foi duro para mim. E a gente acaba acontecendo isso. Mas o Marcelo, a gente presta essa homenagem para ele por tudo que ele fez. Eu comungo até tudo que ele fez lá pela difusora, lá na difusora, aqui também, em outras oportunidades que estamos lá. Bom, vamos deixar na mão de Deus e que Ele que vai saber julgar e vai saber levar lá para onde Ele deveria ir realmente e deve ter ido. Bom, feito isso, que eu sei que abala, chateia, entristece, isso que eu estou falando, muita gente está sabendo agora, talvez, e fica triste também com o passamento do Marcelo. Mas faz parte da vida da gente, né? O que nós vamos fazer? Mas, por outro lado, eu quero prestar uma homenagem aqui ao nosso querido amigo, o José Pedro Pereira. Não pode errar o nome dele, não posso. Ele pode dar uma risadinha, que é legal. Então, nosso querido amigo José Pedro Pereira, eu dei uma risadinha, sabe por quê? Porque eu trabalhei também com outro Pedro que também fez muita coisa pra gente. Nogueira. Grande Pedro Nogueira. Eu aproveito também para falar dele também, porque ele foi espetacular, mas realmente um câncer levou ele embora. Bom, voltando, o que nós queremos aqui no programa Transparência, eu acho que toda a televisão aqui, e eu, logicamente, principalmente, prestar a nossa homenagem a você, José Pedro Pereira, fotógrafo, que é uma profissão linda, bonita, só faz coisa boa, vai lá pegar as artistas bonitas, transforma a gente melhor, e aí vai, e faz uns trabalhos maravilhosos. Eu queria até dizer o seguinte, ao José Pedro Pereira, que está aqui do nosso lado, que ele foi autor desse cenário que já está bonito ali, pode observar, está bonito o cenário, e até com ele lá. Aquele CTI foi até interessante, ele fez colocou em vários prédios, a pedido meu, e aí colocou esse prédio da CTI, injetou ali naquele cenário, e aí ficou realmente muito mais bonito, muito mais bacana, espetacular. Então eu estou com ele aqui, quero agradecer, viu, Pedro, por esse trabalho magnífico que você fez, magnífico mesmo. Nessa área de fotografia, o Pedro é 10. E não é aqui não, já tem outros trabalhos maravilhosos dele aqui. E eu então estou prestando essa homenagem do programa Transparência, que vem lá da minha mulher, a Marlene, que criou esse nome do programa. Não é de agora, não. Não. Já há muito tempo, desde a época da difusora, né? Eu falo de difusora porque começou lá. Eu mesmo comecei lá. Então, isso é normal. Mas fica a nossa homenagem, nossa, de todos nós, minha, lá, de todos os companheiros aqui, da Cláudia, que esteve falando com você, e o Jefinho também, enfim, e o nosso grande técnico lá de som e de imagem, né? E, enfim. Então, maravilha. Isso, pelo menos, estou com prazer de prestar essa homenagem. Já é uma coisa que a gente faz com mais prazer, né? Ô Pedro, nós já entramos aí com a... Eu estava conversando, não prestei muita atenção. Nós já entramos aí com o início do programa, né? E nesse início do programa tem vários nomes já determinados. Bem, e a nossa homenagem também já foi prestada aqui ao nosso querido José Pedro Pereira. O outro é Pedro Nogueira. Só muda ali o último. Pedro Nogueira. E é do mesmo local lá. Meu amigo, gente fina. Amigo do mesmo local. O pai dele. Pessoal muito bom, amigo e tal. Então nós começamos esse programa
prestando essa homenagem. E também, por que não dizer para a Marlene, que a Marlene também, ela, colocando esse nome de transparência, que ficou legal, ficou muito bom, eu particularmente gostei, independente de qualquer coisa, ela também está sendo homenageada. Praticamente todos os programas aí. Muito bem, vamos lá então, né? O público está dizendo, você fica falando aí, eu quero ver do que você vai falar mesmo hoje. Bom, o nosso trabalho hoje, a nossa apresentação hoje, é do nosso querido aí José Pedro Pereira, amigo meu lá perto lá da Santa Luzia. Encontramos já lá no Chibate, encontramos na igreja, em tudo, né? Lá. E eu gostaria então que ele desse o seu boa noite e também dissesse o que ele pretende apresentar para nós aqui no Transparência dessa noite. Boa noite, viu, Pedro? Boa noite, caros telespectadores. A gente vai bater um papo aqui hoje com essa grande figura aqui, o Adilson, sobre um tema que sempre mexeu com a minha mente desde os tempos de colégio, ou seja, a fotografia. Então, fotografia é uma magia, é um comichão que mexe com a mão da gente. Qualquer pessoa que você fala de fotografia, a pessoa entra em entusiasmo. Prova disso é essa câmera aqui, ó, bem antiga, que diz muito para muita gente aí. Então, como nós estamos hoje mergulhados na era digital, nada como abarcar todo o tempo da fotografia. Ou seja, vamos contar a história da fotografia. Perfeito. Certo? Fica à sua disposição. Isso. Então, a maioria dos princípios básicos da ótica e da química que permitiram a invenção da fotografia já era conhecida muito tempo antes de se conseguir a primeira imagem fotográfica por volta de 1826. Entendeu? Quer dizer, várias pessoas já pesquisavam ótica e química, já sabiam manipular as soluções, principalmente o nitrato de prata, que é a base da fotografia, nesses antigos filmes aqui, ó. E também nesse aqui, no 120. Tudo bem. Então, gravar a imagem no nitrato de prata, eles já dominavam. O problema era fixar, porque depois que expunha a luz, a foto esmaecia e perdia-se tudo. Mas, com o tempo, com muita gente trabalhando com o desenvolvimento, criou-se o famoso hipossulfito, tá? Que é o que? É o nosso fixador. Isso para esse tipo de foto aqui, ó. Esse tipo aqui. Muita gente aí não tem muita intimidade com isso aqui. Por quê? Porque já chegou no digital. Né? Chegou no digital. Apertou ali, colocou um cartão de memória, a foto está aqui, acabou. Mas o interessante é a fotografia, a história dela. Entendeu? Essa câmera aqui é uma Six Brownie C, made by Kodak. Essa máquina começou a ser fabricada em 1888 pelo George Eastman, entendeu? Ou seja, ele desenvolveu esse tipo de filme aqui, o filme 120, tá? E a pessoa ganhava a máquina, levava o filme, mas toda vez, para ganhar a revelação, tinha que levar a máquina. Eles abasteciam com o filme novamente, e a pessoa continuava fotografando. Mas a história é longa, a história do preto e branco, entendeu? Isso aqui é uma objetiva Twin, que chama, é um outro tipo de máquina, mas o princípio é o mesmo. O princípio para as duas é o mesmo. E esse modelo aqui é o 35mm, tá? Que usa esse tipo de filme, cartuchinho menor. É claro que o digital,
Hoje simplifica bem porque tem recursos, você pode editar, fazer um monte de coisa. Mas com essas máquinas aqui, ainda é possível fazer grandes fotos, no que seja principalmente a ampliação. Entendeu? Que você fotografa e pode ampliar para caramba. Mesmo no iPhone não se consegue. Essa é a virtude do tempo do analógico, da fotografia analógica. Perfeito? Perfeito. Vamos em frente aí. Vamos em frente. Porque eu estou ouvindo aí, acompanhando detalhadamente, porque, só para aproveitar e dar uma pequena quebra, vamos dizer assim, eu tenho comigo, que minha filha, na época, eu trouxe para os Estados Unidos, uma filmadora, porque eu quero te mostrar, inclusive, você vê lá, faz tempo que eu não mexo nela. Mas nas minhas viagens que eu fui com ela, principalmente para a Europa, e aqui também, lá no Iguaçu, enfim, vários lugares, no Chile, enfim. E aí eu levei. E às vezes você tinha que parar em algum lugar para você comprar o chip, né? Exatamente. Para colocar o chip para desenvolver, né? E eu tenho essa máquina, uma máquina muito boa, muito bacana. Depois não usei mais, não tive a oportunidade de estar usando, não tem nada assim que me atraiu tanto e tal. Na viagem, sim. Na viagem eu... E só uma coisa que eu queria te falar. Importante, você vai dizer, Deus, você pisou no tomate. Sabe por quê? Porque é o seguinte, num dos países, eu não me lembro, foi no aeroporto, que eu estava lá com a Marlene e tudo, né? Minha esposa. Então, e aí eu estava lá e aí eu não lembro se foi, cara, em Paris ou se foi em Roma, em Viena, não me lembro, não consigo captar, porque também não pude, eu não pude fazer a foto, porque eu estava ali preocupado com uma série de coisas. Se está em outro país também, você tem que tomar cuidado, não sabe, né? Imagine eu pedir para alguém, mas a minha vontade era ter entrado no meio, sabe do quê? No aeroporto, lá uma foto grande, bonita, linda, lá com o Kaká, aquele de São Paulo, que é o bonitão também, o cara, e o lá de Portugal, lá da seleção portuguesa, o Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que também é outro cara também, que podia ir para o cinema, não tinha problema nenhum. E eu bobeei, porque eu podia ter entrado e tinha um espaço grande no aeroporto, assim, também na onde eles estavam, e eu podia ter entrado ali no meio, ali, não ia atrapalhar em nada e tal, mas eu acabei não fazendo isso, não pensei. Faltou um pouco de curiosidade e sei lá, mas deixa pra lá, mas estava lá, isso que eu quero contar. Imagine eu, no meio, eu também joguei muito futebol, muito tempo, e também comentando e tal. 2 craques desse aí, né? 2 craques desse, o Kaká, monstro. Eu sou fã do Kaká. Quem não é? E o Ronaldo também. A gente tem que tirar o chapéu. 2 grandes figuras. Estava lá. Só não me lembro se foi em Paris, se foi em Roma ou Viena. Uma dessas 3 cidades. Aí estava lá. E não era proibido nem nada. Se quisesse chegar e fazer a coisa. Mas, lamentavelmente, deu uma bobeira. Aí outra coisa, só para completar. Eu não ia também ficar dando lá filmador na mão da minha esposa, porque ela ficaria preocupada, não está acostumada, não sabe saber. Para mim, pedir para uma outra pessoa também, você ficava, né? E aí vai. Lá eu não tinha, se eu tivesse você, só beleza. Ai, meu Deus. Bom, continua. É verdade. Bom, então, conforme eu falei, eu peço desculpa aí ao pessoal que eu estou com problema de voz hoje, meio fanhoso aqui. Está dando para ouvir? Está saindo, o som está bom lá. Tá legal, olha lá, está dando sinal. Então tá bom, ok. Nosso querido amigo lá está dando sinal. Então, quer dizer, cada máquina conta uma história. Com esse tipo de máquina aqui, foi como eu comecei na fotografia. Tá? Comecei profissionalmente. Você teve algum professor ou não? Foi direto? Eu sou autodidata. Autodidata.
mas eu fiz o curso Câmera por Correspondência. E tem até hoje em casa todos os livros, os alfarrábios que a gente fazia por correspondência. Agora, quando eu estava no colégio, eu usei essa máquina aqui, isso em 1962, por aí. A gente foi numa excursão para Aparecida e chegou lá no seminário maior, seminário de La Salle, lá de Aparecida. Os amigos lá do seminário levaram uma câmera dessa aqui e não tinha quem batesse a foto. Aí falaram, chama o Pedrinho aí, ele bate. Aí eu peguei uma máquina desse formato aqui, o famoso caixote. Você olha por aqui ou por aqui, tá? E ela tem assim um formato, né, de olho de gato, assim, mas é muito forte a imagem que essa máquina transmite. Qualquer um que está vendo vai lembrar desse tempo. Aí eu peguei a máquina e como era um grupo de seminaristas assim, em fila, eu peguei, assim, encaixei todo mundo e bati. Claro, batemos outras fotos. Aí, retira o filme, volta para Taubaté, levava no Foto Resende na época. Resende, famoso Resende, né? Tinha o Resende, qual é o outro que tinha também, famoso? Rodrigues. Foto Resende, Foto Rodrigues. Os dois eram mais conhecidos. Foto Ásia, o japonês ali. A minha foto de casamento foi lá no Rodrigues. No Rodrigues, exatamente. Aí você leva lá, leva o quê? Uma semana para revelar e copiar. E, para a surpresa do grupo lá do colégio, a foto saiu ótima, porque eu não tremi, enquadrei direitinho, não ensaiei nem nada. E a partir daí começou, entendeu? Começou. Então, aí quando foi, eu saí do seminário em 64, fui para o Rio de Janeiro e tive o meu primeiro contato com revelação de fotografia com o Dr. Cisídio Ambrogi. Por quê? Não, ele estudava lá na Faculdade Nacional de Medicina, onde o meu primo, Paulo Pereira, também estudava. E eu fiquei... Paulo Pereira, seu primo? Meu primo. Que maravilha, que bacana. Paulão, velho. Teve aqui, você sabe que ele teve aqui, tornando show. Ele e a Andréia. Andréia. Agora eu pedi para ele chamar a Paula. Aí, dentro da casa do estudante, o Cisídio tinha lá uma banheira e a gente mexia e tal. Ele falava, agora vem aqui, agora tem que colocar a luz vermelha para não mexer no papel. Olha como é que revela. E começou. Aí, depois de um certo tempo, eu saí da casa do estudante de medicina e fui morar no centro, na Praça Tiradentes. E lá eu comecei a me enfiar mais na fotografia, na casa do estudante. E visitava a loja da Lutz Ferrando e outras lojas que tinha. Lutz Ferrando é um nome interessante. Lutz eu Ferrando. lembro bem o nome. É uma loja de fotografia que tem no Rio de Janeiro. E começou a desenvolver, né? E os meus amigos lá de cursinho também gostavam de fotografia e começamos a trocar ideias. E o diretor do cursinho pegou e falou assim, eu vou dar para você de presente, de incentivo, já que você gosta de fotografia, isso aqui, ó, toma. E me deu um fotômetro manual. Aliás, eu não coloquei o fotômetro aqui, rapaz, onde é que eu deixei? Está ali. Depois no intervalo eu trago aqui para você entender o que é o fotômetro manual. Fotômetro manual, principalmente para esse tipo de fotografia aqui, ó. Aqui nem tanto, porque essas aqui tem fotômetro, essa aqui não tem. Você tem que medir a luz principal que incide sobre o assunto. Então, você medindo a luz principal, não precisa mais ficar regulando toda hora. E, inclusive, é um recurso muito saudável, vamos dizer, para a fotografia. Por quê? Porque você não precisa mais regular e a luz principal batendo, você colocando o comando no manual, entendeu? Colocando no manual, a foto sai perfeita. Dá para tomar um copo d'água? Tranquilo, tranquilo. Você tem que fazer aquilo que você realmente quer. Então, usando o
fotômetro manual, você obtém a velocidade e a abertura para esse tipo de máquina aqui. Porque é só você raciocinar. A luz, ela é contínua, ela não muda. O sol, ou mesmo um dia de mormaço, a luz é contínua, não muda. Então, você pegando a luz incidente no assunto principal, pode ser um modelo ou então uma paisagem, você aponta para a fonte principal de luz que está descendo ali. Você lê no dial, estabeleceu um valor, você estabelece velocidade e abertura do jeito que você quer, dependendo do assunto, né? E pronto, aí você pode continuar fotografando, desde que a iluminação central, que no caso é o sol, não mude. Isso para máquinas de baixa velocidade, né? Claro que essas aqui já tem um pouco mais de recurso. Então chama-se fotômetro manual. Se você gosta de fotografia e quer mexer com fotografia analógica, e outra, você pode até usar o fotômetro manual e transportar por uma câmera digital, sem problema. Não falha, desde que você, aqui na cabecinha do programador, no disco aqui, você coloca em M, que é manual, tá? Aqui, M. Colocando em M, tanto aqui quanto aqui, você vai obter uma foto muito boa, invariavelmente, não falha. Esse é o papel do fotômetro manual. E, claro, isso aqui é uma cachaça, porque você, que gosta de fotografia, vai começar a trilhar por esse caminho. Sim. Também. E outra, hoje, se você quiser usar filme para fotografar, em São Paulo tem um laboratório que revela tudo. E é muito gratificante, é muito gostoso. Certo? Agora, me diz, dessas máquinas atuais que estão saindo, como é, senhor? É que eu... Não, tem as digitais nesse formato aqui. Tem, são caríssimas. Principalmente a série Z, pode falar propaganda aqui, não tem Nikon, a série Z da Nikon e a série R da Canon, que são as principais. Mas tem Fuji, tem outras marcas famosas aí que as máquinas, desde que você programe, você consegue muito bom resultado com ela. As digitais. Mas isso aqui ainda mexe com muita gente. As analógicas, que são essas três aqui. Essa aqui já é digital. É evidente que há uma tendência a cair mais por esse lado por causa do cartão de memória. Porque uma máquina dessa aqui, essa e essa aqui, você compra um filme, você consegue tirar até 12 poses. Tem que trocar o filme, tem que tirar e colocar outro. Então você imagina que tudo fica travado. Na cerimônia de um casamento, para fazer uma cobertura boa, você teria que levar de 10 a 15 rolinhos desse aqui, para trabalhar com essa câmera aqui. Essa aqui já não digo porque é muito antiga. Mas com essa câmera aqui, que é muito boa, diga-se de passagem, que a fotografia dela é ótima. Dá mais definição do que essa daqui. E você pode ampliar tranquilamente. Então num casamento, para trabalhar com esse filme aqui, você teria que levar de 10 a 15 rolos. Já pensou? Isso, com 15 rolos você fazia o quê? 180 fotos. Hoje, com essa daqui e um cartãozinho de memória, você faz até 1000 fotos, 2000 fotos. É brincadeira, né? Para depois escolher um álbum de quanto? 60 fotos. Mas você atinge, vamos dizer, quase a perfeição, porque o cliente vai ter a oportunidade de escolher bastante foto, né? Assim que funciona. Interessante, muito interessante isso aí. A gente lembra disso, mas não tem conhecimento como tem o fotógrafo, porque a gente pessoas especializadas. Mexe com isso, né? Mexe. Então, chega um tempo, no meu caso, que já fotografo, que eu ainda não falei quando que eu comecei, né? Que eu fotografo há muito tempo, a gente fica imaginando, caramba, mas que viravolta que o digital deu na fotografia. Entendeu?
Então, eu já tive uma máquina igualzinha a essa aqui, chamada Flexarete. Flexarete, tcheca. Mesmo sistema. Isso aqui chama-se Objetiva Twin, quer dizer, dupla objetiva, né? Essa aqui é para focalizar e essa aqui é para sensibilizar, penetrar na película a imagem que você enquadrou. Então, Só para dizer o seguinte, você falou Checa, né? Tcheca. Flexarete, fabricada da Checoslováquia. Aquela cidade da Tchecoslováquia é pegadinha ali, Viena. Ali, exatamente, pegadinha ali. Eu tive lá em Viena, não fui lá porque não havia tempo. Eu não fui, mas tinha vontade de ir. Aquilo ali é muito bonito, para fotografia, aquela região eslava. Então de posse de uma máquina semelhante a essa aqui, só que era outra, a Flexarete, uma máquina tcheca, eu iniciei minha jornada profissional no dia 20 de julho de 1969. Que dia foi isso? O que aconteceu nesse dia? Não dá para esquecer, né? O homem descia na Lua pela primeira vez. O homem estava descendo na Lua e eu com a maquininha aqui, ó, pendurada aqui assim, um flash americano de 8 pilhas, lá em Natividade da Serra, fotografando o casamento da minha prima, Suleima Bandeira. E não parei mais. Então, eu fotografei aproximadamente uns 600 casamentos com esse tipo de filme. Os negativos estão todos em casa. Um volume enorme. E, claro, daí migrou para outras marcas. Depois dessa aqui, eu tive uma Yashica Mat B, também desse formato aqui. Mas era assim, é complicado, porque a vida do fotógrafo não é só alegria, né? Não. Tem dia que a zebra aparece, né? Fotografei todo um casamento e quando chegou na hora da saída, na Santa Terezinha, na hora da saída, entendeu? No corredor, faltando 3 ou 4 fotos, o flash parou, pifou. Não tinha jeito. Daí eu corri no jardim, chamei um amigo meu lá que estava lá, falei, me socorre que a minha máquina me socorreu. Ele falou, fica tranquilo. Eu fui lá e me socorreu. Acontece. Esquecer, chegar atrasado. Isso é uma outra parte da história, mas a gente tem que contar. Lógico. Mas esse modelo aqui me deu muitas alegrias e casamentos muito bons. Por quê? Porque até pelo tipo de fotografia, era quase fotografia estática, né? Não tinha muito movimento. Agora, essa daqui não. Essa aqui você levanta a velocidade, você pode pegar objeto em movimento, né? E a gente vai absorvendo todo o ensinamento que vem através dessas revistas, né? Das revistas que a gente utilizava na época, que era um adendo ao nosso trabalho. E a revista mais antiga, que sempre me auxiliou, é essa daqui, ó. Revista Iris. Eu tenho bem uns 50 números dela. Do tempo do preto e branco. Entendeu? Uma excelente revista. E o fotógrafo não é obrigado a saber tudo. Porque existe fotógrafo de moda, fotógrafo de corrida de carro, de corrida de cavalo e tal. Mas no nosso caso ali a gente tem obrigação de manter um bom conhecimento do que era casamento. Então, era o quê? O civil, casamento do civil, uma foto no jardim e depois aguardar na igreja a chegada do noivo, aquela coisa toda. Mas era sempre gratificante. Na saída. Porque a gente fotografava o belo, o que era bonito, o que era gratificante. Né? E assim foi. Maravilha, hein? Olha que aula Não, maravilhosa, espetacular. É um papo superficial, mas empolga porque é a primeira vez que eu estou revelando alguma coisa que eu sempre gostei de fazer. E até hoje continuo fotografando. Não parei, não. E aí? E aí no sentido... A pergunta é o seguinte, depois dessas, é evidente que vieram outras mais modernas e tudo mais, né? Sim.
Desculpa, mas até no cinema é assim, foi assim. O cinema não mudou tantas, como Panorama, não sei mais o que. Cinemascope, Cinerama. Tudo é correlato, tudo acompanha. No fundo é foto, né? É verdade. Por quê? Ela começou, conforme eu disse, a maioria dos princípios básicos da ótica e da química que permitiu a invenção da fotografia já era conhecida muito tempo antes de se conseguir a primeira imagem fotográfica, por volta de 1826. Quem conseguiu? O Louis Daguerre, nome da cidade, Chalon-sur-Saône, no centro da França. Francês. Mas ele tinha alguma dificuldade, ele era um litógrafo, desenhista, ela tinha alguma dificuldade, porque ele tinha pouca instrução. Daí ele se associou ao José Nicéphore Niepce, e esse era fera. E a memória é boa, hein? Então, alguma coisa. Para tanto, a gente usou por muito tempo a Bíblia da fotografia preto e branco e colorido também. Quem puder adquirir esse livro e gostar de fotografia de verdade, ou seja, os primórdios da fotografia, procura adquirir. Isso aqui é do grupo Time Life, é muito sério, português, excelente Bíblia para você começar a recordar e voltar um pouco no tempo, porque o digital é prato feito, chega, está pronto, consome, bate a foto, né, e já vê no celular e acabou. Mas fotografia mesmo, essa daqui, é paixão. Aproveite. Então, conforme eu falava, o Daguerre não viveu muito tempo e morreu. Aí o José... Naquela época havia muitos problemas. Sim, imagina, muitas doenças. 1836. Em 1836, ou seja, 4 anos depois... Quer mais uma vez? Quero. Então, vou pedir para o nosso querido amigo aí. Deu um intervalozinho? Não? Hein? Deu um intervalo? Não, está correndo. Então, depois de alimento. Está correndo. Tudo bem. Vai trazer uma aguinha para você. Em 1836, 1836, olha, 1836, já fazia o quê? 12 anos que tinha proclamado a independência do Brasil. Foi em 22, né? O José Nicéphore aperfeiçoou o que seria o daguerreótipo, que já tinha a base do nitrato de prata e revelava em vapor de mercúrio. Olha só o processo. Por quê? O daguerreótipo era uma placa que você fazia a foto, revelava, mas não tinha negativo. Você entendeu? Não tinha negativo. Aí... Ok, obrigado. Valeu. Não tinha negativo. E se quisesse cópia, tinha que fazer outra foto. Mas pelo menos era um sucesso aquele método, aquela descoberta dele. Aí ele foi obrigado a ir na Academia Francesa e revelar, quero patentear isso aqui porque eu inventei isso aqui, porque a fotografia não foi descoberta, foi invenção. Foi uma invenção. Com o trabalho de muitos pesquisadores, cientistas, que já vinha desde antes de Cristo o conhecimento da ótica. A luneta dos navegadores. Sabia que dava para focalizar, colocava lente, aquela coisa toda. Mas fixar a foto só em 1836, por aí. Aí fixou, ele levou lá na academia e foi registrado o daguerreótipo, que ainda não se chamava fotografia. Sabia disso? Não. Muito bem. Não sabia disso, Quem não. que criou o termo fotografia? Um brasileiro, Hércules Florence, que viveu na cidade de...
acho que é Luiz Carlos. A nossa atual Campinas. Perfeito. Chamava Luiz Carlos. Chamava cidade de Luiz Carlos, Campinas. Sim. Ele nasceu em 1804 e veio para o Brasil num navio. Tá ruim minha garganta. Não tem problema. Não tem problema. Ele veio no Brasil num navio, num vapor naquela época, e ele também entendia de litografia, desenho e tal. E chegou aqui, a República era nova, aquela coisa e tal. E começou a trabalhar ali no Rio de Janeiro, aquela coisa, e acabou entrando numa expedição pelo Rio, acho que Tietê, até o Rio Paraná, e saiu em Belém. Aí que está. Sim, tá. Tem Toma problema? mais um pouquinho. E saiu em Belém. Água ajuda. Hércules Florence, é o nome dele. Tem no Google, pode procurar lá, tem toda a informação. Perfeito. E ele foi o primeiro que usou a palavra fotografia. Pode ver, é mérito dele. Só que ele não patenteou. Aí lá na Europa o pessoal já estava andando, já na daguerreótipo, depois veio o calótipo, o ambrótipo, outros processos de fotografia. Mas tudo na mesma base, nitrato de prata, revelação, aquela coisa. O que mudava era o papel. Tal. E em 1854, o John Talbot, um inglês, criou o primeiro negativo, que era um negativo, vamos dizer, rudimentar. Era uma espécie de uma folha de papel que você colava na emulsão e dava o positivo. História. Cabrosa, mas é verdade. Dava o positivo. Aí, em 1888, o George Eastman já inventou isso aqui, ó. O filme. O George Eastman inventou isso aqui, em 1888. Que, junto com esta máquina, foi o maior sucesso de venda nos Estados Unidos, principalmente. E não parou mais. Entendeu? Mas o Florence, como é que é? O amigo, o francês que morava no Brasil, que inventou a palavra fotografia, ele tem parentes no Brasil até hoje, tetranetos. Está no Google, eu pesquisei, está no Google. E eles têm uma riqueza de informações a respeito da história desse cara impressionante. Só que como ele não registrou, morreu por aqui. Mas o detalhe é o seguinte, ele inventou o processo fotográfico aqui no Brasil 4 anos antes da França levar na academia para patentear. É por aí. E não para. Por quê? Perdão. Tem mais água aqui. Quer que eu traga mais um pouco para você? Melhor saber. Pedir para o nosso amigo lá trazer mais um pouquinho de água para ele. Acontece, isso acontece. O clima, tá, mas tudo bem, tá valendo. Talvez seja lá o ar-condicionado. Faz parte da festa. Faz parte da festa, isso mesmo. Tem que ir. Valeu, obrigado. Aí, dá para ele. Eu também. Também? Aí, tá valendo, obrigado. O que aconteceu com o Florence que para ser fiel, eles falavam Florence, né, porque era francês. Francês? É que ele não registrou e alguém chegou na frente lá para registrar. Acho que é o mesmo que se observa em relação a Santos Dumont. Porque Santos Dumont, ele foi o primeiro a decolar com 14 bis. Foi. Porque os irmãos Wright usaram uma catapulta, que pouca gente toca nesse assunto.
Pouca gente fala disso. É. O aviãozinho dele só decolou porque o catapultaram, vai saber a força daquilo. Aí o avião embalou, ligou a hélice e subiu. E assim foi. Muito obrigado, Jackson. Então, Melhor, né, já? a fotografia é cheia dessas coisas. É interessante a gente estudar e ver para chegar no estágio que está hoje. Entendeu? Eu até falo que vamos dizer, a internet ou as redes sociais não teriam tanto interesse se não tivesse foto. Ninguém ia ficar lendo. Entendeu? Então você tem a foto, tem um texto e, puxa, aquilo ali, ó, que legal, ó, nossa, ó, vamos ver o que diz o texto. Aí você olha na foto, Pedro, é interessante. agora uma pergunta minha aqui de pessoa que não tem conhecimento disso aí. Eu apenas tirei umas fotos lá quando eu fui para a Europa, aqui no Brasil também. Lá no Chile, tirei uma nevando assim e tal, e no lugar que eu estive lá junto com a minha esposa, Valente. Mas eu pergunto, você no filmar, tem muita diferença com relação a essa de captar imagens? Olha, eu também... Deu para me entender? Sim, eu também filmei. Eu filmei em 8 simples e em Super 8. Filminho de 3 minutos, imagina, hoje, uma câmera dessa aqui, você põe um cartão ali, filma 20 minutos, no mínimo 20 minutos. Mas é assim, eu também fiz um curso de cinema por correspondência, um cursinho básico para dar uma noção. Filmar não é só apertar o botão, não. Você tem que enquadrar. Eu só apertar o botão. Tem um pequeno planejamento e fazer os cortes. Você filma aqui, parou aqui. Para ficar parado, vira foto. Não, tem que ter. Cinema é movimento. Então você pega aqui, vai até aqui bem lentamente, chegou aqui, para. Você não pode ir e voltar, né? Perde a graça. Daí você muda de posição, vai para lá e filma para cá, vai para lá, ou sobe, para em cima, ou desce para embaixo, para o lado, sempre para. Grande angular, tele. Para usar tele, você tem que ter um tripé para reduzir o movimento. Entendeu? E, claro, daí mesmo assim você tem que depois fazer montagem, editar, ver aquelas coisas todas. Se possível, colocar um som. Porque até aqui, você filmando e tal, você não tem explicação nenhuma daquilo. Por exemplo, o pessoal passeando lá, onde é que estava? Que lugar? Então, mas você pode, durante a filmagem, depois de um certo treinamento, durante a filmagem, você pode falar. Então, mas claro, você tem que falar uma frase que termine a hora que você tira o dedo do botão. Aí o que você faz? Corta, vai para lá. Reiniciando, vira para cá. Agora nós estamos mostrando, tal, corta. Aí, na hora que você vai passar, fica interessante. Entendeu? Só colocar fundo musical, se quiser. Mas, então... Ou depois, o fundo musical pode pôr. Então... É como agora. Aí, nesses celulares que a gente tem, aparece isso, aparece aquilo e tal. E aí você entra com a música para... Pode fazer. Para valorizar aquela tomada ali, né? Porque vamos dizer, com o iPhone da vida você faz miséria. Entendeu? O iPhone só não tem grande definição porque o ISO é baixo. O ISO é alto demais para poder gravar em local mais iluminado. E você não pode ampliar uma foto daquela que não vai ter a definição que você conseguiria com isso daqui. Mas filmar é um negócio bacana também, mas é uma outra linguagem, você tem que planejar direitinho. Agora, quando é paisagem, você deita e rola. Paisagem não tem ninguém. Agora, se for pessoas, para ficar um negócio interessante, eu quando filmava, o que eu fazia? Nós vamos filmar alguma coisa lá na chácara e tal. Então, você tem que começar lá da porteira. Parou,
grande angular, mostra toda a região, movimenta um pouco a câmera e tal, depois corta, vai do outro lado, já com objetiva média, mostra a entrada, várias tomadas, já com objetiva normal, para depois fazer os repiques lá dentro e tal. Mas sem ficar dançando com o objetivo. Porque tem muito filme que vem pela rede social que, nossa, é difícil. Você não consegue acompanhar. O cara ficou fazendo assim com a câmera, movimentando demais, você fica tonto para acompanhar. E aí a gravação não tem nenhum valor. Entendeu? Outra coisa é filmar na horizontal, né? Para pegar bastante informação. A pessoa vai filmar uma paisagem linda, bonita, com o celular na vertical. Quer dizer, fica pegando o chão e o céu, perde um pouco o interesse. Né? Então, E essas filmagens de esporte, futebol, por exemplo, né? São imagens tudo na base de correrias. Então, ali, além de ter equipamentos especiais, tem muito cinegrafista, né? Tem. Uma TV grande aí, por exemplo, não vai levar só um cara para filmar. Não, tem um aqui, tem outro atrás do gol, né? E atrás do gol já está cheio de câmera, né? Que fotografa por rádio. Sabia disso, né? Você que é da área. Não. Então, você olha atrás do goleiro, você vê, tem várias câmeras, assim, todas grandes angular, para a hora que a bola bateu, o jogador chutou e entrou, eles conseguem na hora captar, porque eles disparam uma câmera que bate 10 fotos por segundo, 4 fotos por segundo. Uma pega a bola encostada no barbante. Entendeu? Então é isso aí. Mas, voltando em filmagem, tem muitos recursos. Ou seja, não é uma câmera só. Tem a câmera lá de cima, tem a câmera lateral, tem a câmera na altura do gramado. E uma equipe enorme lá nos estúdios para... Como que você faz depois para juntar tudo isso? Eles Está entendendo? Sim, claro. Eles juntam na central demais, nas editoras. Porque o camarada... Tem equipamento próprio para fazer. Sim, o camarada que está filmando, ele está com um fone aqui de ouvido e o estúdio está falando, olha, agora foca no técnico. Enquanto ele foca no técnico, ele já cortou aquela imagem dele, já jogou no gravador e já volta a câmera livre para ele. E assim vai. É uma tecnologia bastante muito avançada, muito avançada. Então, não... E a tendência é avançar mais aí. Sim, isso aí não para, Eu falo assim por cima alguma coisa que eu sei que eu leio, mas eles estão muito na dianteira. Nossa, estão muito na dianteira. Mas é bacana, porque é uma equipe de profissional que traz lindas gravações que a gente gosta de assistir, aprecia o bom futebol, né? Mas eu me lembro que nos primórdios da TV, quando tinha, não digo nos primórdios, mas tinha 40 anos atrás mais ou menos, você lembra da Zebrinha? Oi, Zebra! Lembro, bastante. A emissora colocava o gol lá, de repente ela falou assim, o telespectador, vocês desculpem, mas nós não temos o segundo gol. Como que não tem? Você entendeu como eu estou falando? É lógico. Quer dizer, ou não tinha câmera lá, ou estava para cá, ou era só 3 câmeras, só 2, ou só uma. Como que não tem o segundo? O cara não era bom também. O cara não era bom. A emissora de TV que transmite futebol tem que ter todos os gols. Sim. Mas me lembro direitinho. Né? Me lembro direitinho. Olha, desculpe, telespectador, mas nós não temos o segundo gol. Pensei, como que não tem? Mas paciência. Então tem essas coisas. Tem essas coisas. Mas isso é o mundo. E agora você vê que eles fazem tudo isso, e depois quando volta ali para o segundo tempo, no exemplo do segundo tempo, aí eles vão começar a mostrar os gols, inclusive. Tem que ter passou tudo preparado, direitinho para ir. E aí os repórteres e os comentaristas aproveitam aquilo ali para tentar elucidar e dar sei lá, uma coisa... Isso tudo foi desenvolvendo e aprendendo aos poucos. Exato. Porque eu, que tenho idade, eu acredito que eu seja um pouquinho mais novo que você. Quando eu estava no seminário, você lembra disso? Não.
TV Record, Canal 7, Sim. preto e branco. Preto e branco, é. Lembra Foi disso? preto e branco há muito tempo, não? Muito tempo. Quando entrou colorido, Em 70, foi uma festa. 70? Não lembro. Né? 70 ou 68? Não lembro. Mas 78. foi uma festa, né? Começou com a Copa, né? Quando chegou a TV a coisa, que alegria, né, velho? Não, Que coisa linda. delícia. Muito bacana. Aquela coisa colorida, bacana. Então, quer dizer, eu também não sei tudo sobre isso daqui. Eu sei alguma coisa e essas revistas aqui ajudam. Inclusive, eu não mostrei essa outra revista aqui, Eu vou mostrar. que é famosa. Essa aqui é mais dedicada ao merchandising. Tanto essa como a revista Iris é o auxiliar do fotógrafo. Essa daqui é de quando? Eu sei que outubro de 2013, ó. Não, outubro de 2013. O digital já estava já há uns 15 anos já engatinhando, revista Fox. E graças a essas revistas, o pessoal foi evoluindo, foi melhorando o conhecimento e foi estabelecendo regras e normas para que o aprendizado melhorasse cada vez Ô mais. Pedro, uma filmagem na neve, por exemplo, ela atrapalha muito ou não tem muita? Tem filtros especiais, né? Tem filtros especiais? Tem filtros especiais. Porque ali está filmando, está caindo, né? Tá caindo dentro. Não, e o branco, demasiado branco. O branco. Tem como é que chama? Filtros, perdão. Filtros polarizadores, que ele quebra o reflexo de toda a superfície não metálica. E o céu fica um azul escuro, e ele é graduado, você pode gerar assim e tal. Porque não, tem que iluminar o rosto, né, das pessoas que eu não lembro. Mas hoje já vem tudo programado, as lentes já estão preparadas para isso. A evolução foi muito grande. Foi muito grande. Muito grande. E quando você compra uma máquina, ela já vem já com toda essa tecnologia embarcada que chama. Nossa senhora, então, evidente, você pega uma câmera hoje, vamos dizer, Nikon série R, você tem que fazer um mês de estudo. Da onde é Nikon? Japão. Japonês. Japonês entrou firme nisso. Entrou. Mas, é claro, não podemos falar. Eu esqueci de falar de uma aqui, mas é bom que o papo vai andando, vai lembrando. Rolleiflex. Lembra? Alemã. Eu comprei uma do Mazarop. Mazarop era vivo ainda. É do Mazarop. Tinha aqui? Rolleiflex. Muito boa. A Rolleiflex é isso daqui. Olhando de longe, você erguia. Que máquina que é essa? Qual a marca que essa máquina invoca? Rolleiflex. A Rolleiflex era uma câmera cheia de tecnologia. Algumas tinham até fotômetro. Mas você precisava de se adaptar, aprender. Até com essa daqui, né? Para você trabalhar, você não pode, exceto quem já conhece bem. Mas quando o camarada fica um tempo na digital, quando volta para cá, tem que fazer uma adaptação. Não entra de cara não para tirar bom resultado. Isso aqui é uma covardia, porque você bate a foto e já vê o resultado. Aqui você batia a foto, acabou o filme? Acabou, guarda. Aonde que tirou? Eu tirei lá na rua Claro Gomes, perto da casa do meu amigo Adilson. Então leva lá no Rodrigues para revelar. Aí você levava lá, era uma semana. E olha lá. Agora aqui não. Você bate a foto aqui, joga no seu computador, faz a edição com Photoshop ou com Lightroom. Naquela época, não tão distante assim, né? Só para dar uma ideia aos nossos telespectadores, nós tínhamos poucos que lidavam com essa parte, né? Para casamento tinha dificuldade. Tirou daqui. Vamos agora citar os grandes fotógrafos da região, né? Da região. Principalmente que Taubaté. Vamos começar por Mark Ferrer. Marcos? Mark
Marc Ferrez. Era um descendente francês também. Sei. Rodou pela Bahia, Rio de Janeiro. Só que, aliás, eu até esqueci um pequeno detalhe para o telespectador que está doido para conseguir. Até 1890, usou-se muito o filme plano. O que era o filme plano? Você conhece o Lambe Lambe de Aparecida? Você conhece. Aqueles caras que tinham um tripé e um pano preto, punha aqui. Sim. Lembra disso aí? Não, tirar uma foto com aquilo. Pois é, eu tirei também. Você tirou também. Interessante. E outra, só para lembrar, da Igreja Velha ainda. Lembra? Igreja Velha, na praça. O que era aqui? O camarada olhava dentro daquela câmera escura, ele tinha que ter escuridão total. Tinha um vidro leitoso, que era para ele focalizar a cena. É evidente que tinha que ter luz lá fora. Se estivesse chovendo, ninguém ia tirar foto. Se tivesse noite escura, não dava. Dia de sol. O sol estava a 45 graus para o lado de Guará. Opa, vamos lá tirar foto. Aquele monte de gente ali. Os lambi-lambis, estava tudo ali. Aí eles iam na câmera escura lá, puxava aquele capuz preto, levantava dentro da câmera, que era grande para caramba, caixotinho, levantava o vidro leitoso e focalizava. Tá. Focalizava no vidro leitoso o grupo que estava lá de pé, os peregrinos. Focalizou, deitava o vidro, um momento, não se mexa aí. Ia lá no balde dele, no armarinho ali, tirava a chapa com emulsão, a chapa sensível, dentro de um envelope de madeira completamente vedado à luz e colocava por cima, por lá de fora. Tinha um vão aqui assim na caixinha de foto dele, ele colocava ali, ó, assim, ó, deitava uma lâmina do lado de cá, travava o botão e a chapa sensível, também de vidro. A chapa caía lá dentro e ele fechava tudo, tirava o capuzinho ali, ok, tudo belezinha, e ia lá na frente assim, pegava um fiozinho assim, um disparador e falava: por favor, não se mexam, clique, clique. E saía ótimas fotos. Por quê? A gente tem as antigas, né? Por quê? Eu só não posso dizer que sensibilidade, qual o ISO daquela chapa. Eu não tenho esse conhecimento. Mas uma hora a gente informa aqui para Adilson. E para os nossos telespectadores. Para os nossos telespectadores, não pode esquecer de vocês. Apesar das minhas falhas aqui, a primeira vez, mas a aula continua. Aí o pessoal ia visitar a Basílica Nova e tal, e ia almoçar e tal. E tirava foto. A minha mãe, tirava só. A minha mãe, olha lá, bonito, né? A minha mãe, toda baleia aqui no teatro. A minha mãe, a gente vinha de Redenção, num caminhão com encerado em cima, e parava ali embaixo. A Dutra era só uma pista, não tinha duas, e do lado de lá do cruzeiro. Enquanto isso, a foto estava revelando lá em cima. Ia lá no eucalipto lá, e já com fome, né? Já tinha visitado a Basílica, abria as latas de farofa com arroz e galinha. Nossa, era uma festa, e guaraná. Assim era o nosso piquenique lá. E assim foi a nossa vida. Quando a gente voltava, a foto estava pronta. E eu tenho fotos, só que eu não esqueci de trazer. Foto boa, né? Foto boa. Cheguei a ter foto. Por quê? Por que a foto era boa? Não sei se a durabilidade aguentava bem. Não, a foto não era bem lavada. Tanto é que aquilo ali chama-se ferrocianeto, parece, aquele amarelado que dá. Porque os caras, quer dizer, não conhecer, teria que ter muita água para lavar. Eles lavavam num balde ali, no meio da praça. Depois que revelava tudo direitinho,
aquele foco que era uma maravilha. Ele ganhou dinheirinho dele. Pedia outro, a pessoa pega aqui e vai embora, mas era uma coisa maravilhosa. E a foto era nítida, o que impressionava era a nitidez. Por quê? Porque a distância focal era grande. E com distância focal grande o foco melhora. Ele colocava uma abertura bem pequena e isso melhora o foco. E ele revelava e a pessoa pegava e já ia embora. Mas quer dizer, também ali não dava para fazer cópia, só se você comprasse dele o vidro. Mas aquilo ali, o que ele fazia? Depois que ele tirava a cópia dele ali, ele já passava um solvente ali no vidro, tirava, já emulsionava e partia para outra foto. Não tinha negativo. Era o lambe-lambe que fotografava em chapas de vidro. Isso aí foi durante Muitos anos. Muitos anos, de 1800, quando o Talbot inventou o negativo de papel, de 1860 até 1900 e quanto? 1940, 45, em Aparecida ainda usava isso aí. Depois foi interessante que a própria Fuji, para ajudar os fotógrafos lambe-lambe, oferecia para ele uma câmera. Eu preciso pegar mais informações sobre essa câmera. Uma câmera já mais modernosa, entendeu? Já mais moderna, que eles não precisavam mais, né? Batia a foto ali, revelava do lado ali e tal, mas já tinha filme, negativo, todas essas coisas. A Fuji. E depois foi tudo por água abaixo com a chegada do digital. Acabou o filme. Kodak de São José dos Campos teve que fechar, enfim. E agora o pessoal teve que se adaptar, entendeu? E ainda existe em São Paulo um laboratório que revela preto e branco, revela... Nunca deixa de existir, né? Nunca deixa, porque é bonito. Tá? Você vai lá naqueles lugares lá em São Paulo, tem as ruas. Tem a rua, Conselheiro Crispiniano. Aquele todo lá para você ir lá e lá você... Tem. É muito bacana, né? É muito bacana. É a fotografia. Fotografia. É a fotografia. Mas, Maravilha. passando pelo lambe-lambe e Aparecida, é interessante, porque é uma parte da história que se estendeu para o lado de cá, né? Aparecida, como é que eles vão fazer? Vamos fazer o lambe-lambe, o Mara levar. Quando o cara chega lá com a família, ele quer uma foto do grupo bonita, bacana, e acabou. Hoje não, você leva um celular e faz 1000 fotos. Cadê o lambe-lambe? Mas eu peguei um dia... Ia ver na hora. Eu peguei um dia acho que no Google, no Facebook, um grupo de Minas Gerais que ainda usa lambe-lambe para fotografar. Você acredita? Acredito. Acredito. Porque é um processo bacana. É que nem músicos, né? Que nem músico. O pessoal também lá do século não sei o quê, de ano tal... E ele vem com aquela musiquinha dele. Sim, chegou a as evoluções, né? Chegou a música eletrônica, Sim, o robô toca, teclado, não sei o quê. Mas ainda tem muito nego aí com cavaquinho, com chorinho, agradando, cantando. Né? Aliás, eu estou tentando procurar, se você tiver conhecimento do pessoal, aquele pessoal desse que eu falei para você, do Humberto, que é lá do nosso lado, ele mora daquele lado. Então, ali também mora Tem também aquele... o que toca pandeiro. Também tem. Aurinho, tem. Ele toca muito com o Nico. Sim, e eu conversei com ele, né? E ele falou que acho que é todo sábado e domingo, eles tocam em Campo de Jordão, no hotel. É verdade. E tem uma flautista de catuçaba, eu preciso conhecer essa música. Diz que a menina arrebenta na flauta de catuçaba. Aí eu conversei com ele lá na marcenaria do Dito, perto da sua casa, Sei, atrás ali. Pegar. E ele falou, olha, pode deixar que eu aviso você. Porque eu acho que uma vez por mês ele toca em São Luís do Paraitinga. Sei. E eu pretendo ir lá para ver essa menina tocar. Porque eu fotografei em Catuçaba há um ano atrás, uma festa de São Pedro lá. Bonitinha a cidade. E a moça é de Catuçaba. Tá lá você de novo. Opa!
Até que... Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá aprovado? Tá aprovado, tá, lógico que tá. beleza. Foi uma aula, né? Não, Eu confesso que para mim foi muita novidade. Não, eu dava até para fazer mais. Aqui faltou o fotômetro, rapaz. Será que isso? Mas eu pus na caixa, ele está ali. Eu esqueci de colocar aqui para mostrar. Já terminou o tempo, né? Não sei como é que tá, meu querido. Tem 10 minutos? Dá tempo, eu vou só pegar um fotômetro ali, peraí. Mostrar. Vai, joga em mim aqui. Enquanto isso. Esqueci dele, né? A gente finaliza com ele aí, pode ser. Olha que beleza. Opa, nossa. Bom, nós voltamos. Estamos voltando aqui e ele conseguiu encontrar o aparelho para poder demonstrar isso. Fala aí. Fotômetro manual. Tá captando? Tá vendo a agulha aí? Tô vendo. Ela vai cair. Daqui a pouco ela vai cair. Essa finalidade dela não é. Então, você tem aqui, ó, o ISO do filme aqui embaixo, que você estabelece por aqui, ó. Perdão. Vê. Por aqui, ó, tá vendo ele mudando aqui? Por aqui. Daí você mostra. Isso. Já tá no ar, não é? Tá direto lá. Né? Ok, então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês, que eu esqueci ali do lado, o que é o fotômetro manual, que muitos fotógrafos já conhecem, evidentemente, mas não usa por vários motivos. Mas em estúdio se usa muito isso aqui, ó, fotômetro manual. Com isso daqui, e a câmera, qualquer câmera, no manual, tira do P, do A, do V, tira do automático. Pode desligar o fotômetro, deixa só no manual. Com isso daqui, você capta a fonte de luz principal através dessa bolha aqui, ó. Isso aqui chama-se luz incidente, tá? E você tem também a luz refletida. Você joga a bolha para o lado e aponta para a área iluminada, tá? Pode usar. Mas normalmente o mais correto, o que dá melhor resultado é a bolha, ou seja, a luz incidente que está aqui, ó. Você já regulou o ISO, somente o ISO. Regulando o ISO, aqui tem uma agulha que vai parar num certo ponto. Você gira esse dial e coincide a agulha no centro aqui com o 0 e você tem velocidade e abertura do jeito que você quiser. Alta velocidade, baixa velocidade. Fotômetro manual, entendeu? Hoje tem da Minolta, esse aqui é o Luna Pro da Gossen, que é alemão, viu? É o Luna Pro da Gossen. Pode pegar, é um aparelho fantástico. Não falha. É evidente que você chegando no local, sair na mão, tomando a medida, os caras vão dizer, pô, bate a foto logo aqui. Você não tem pressa. Você quer uma foto bonita da igreja, de uma estátua qualquer, você pega isso aqui e vai pegar a verdadeira fonte de luz, que é a luz do sol, né? Você pegou a fonte principal, pode desligar, guardar, que ele vai... a leitura que ele deu vai ser a minha velocidade e abertura ideal para você conseguir boas fotos. Fotômetro manual, está apresentado? Muito bem. Então, essa parafernália toda aqui tem razão de ser. E esse aqui que você não falou muito sobre. Ah, sim. Vamos falar dela um pouquinho, né? Vamos falar um pouco. Essa daqui, coitadinha. Como é que você chama? Nikon ou Nikon? Nikon.
pessoal deve estar até com raiva de mim. O camarada só falou de foto analógica e não falou de digital. O digital todo mundo conhece, né? É verdade. Conhece, mas não sabe. Né? Essa aqui é uma câmera digital, está com uma objetiva 55-300 e com que eu faço a maior parte dos meus trabalhos. Ela tem, a maioria já conhece, ela tem o cartão de memória aqui, abertura, velocidades e é uma satisfação. Você acabou de bater a foto, você vai aqui atrás e você já vê o resultado, né? E isso aí estimula muito e é amplamente divulgado hoje e o mercado e modelos caríssimos. Essa aqui não é uma full frame, essa é uma cropada. Full frame é quando o processador é maior, abrange uma área maior de foto, informação, né? Então, quer dizer... E a outra, como é? A outra é a Canon. Canon. Tudo a mesma, um concorre com o outro. E a origem é o Japão. Tudo japonês. O Japão entrou. Depois entrou direto nisso aí, porque... Sim, o Japão dominou durante muito tempo. Até vou contar uma coisa meio interessante para dar uma quebrada. É o seguinte, quando eu estava lá em Roma, eu e a minha esposa Marlene, e tinha uma senhorinha que era arquiteta, mora em Brasília, e ela estava junto com a gente, e ela mesmo pediu, não, será que eu posso andar com vocês? Pode, não tem problema nenhum, né? Então, e a gente estava lá, rodando lá por Roma, né? Lá, principalmente para ver se o Papa podia sair, para dar bênção, né? A gente esperava isso na quarta-feira, mas acabou não saindo para isso. Uma pena, mas fazer o quê, né? A gente aceita. Uma ocasião, quando entramos lá dentro, né, na parte de dentro, que tem até a Cristina lá, como é o nome? Agora me fugiu do termo. Então, é onde Sistina. Capela Sistina. Desculpa, perdão. Capela Sistina. E é onde até se escolhe o Papa, tem tudo aquilo lá, né, que a gente acompanhou. E ocasião nós fomos lá e estava entrando um, entrando outro, fomos lá na capela, né? Meio que a gente tem que andar, não é bem um vão, mas um espaço grande, assim como esse, para você chegar lá. E aí o pessoal, mas lá não pode tirar foto, não sei o que e tal, e olha só. Falei, meu Deus, eu com a minha maquininha na mão, né? Estava lá, máquina boa, bem nova, minha filha trouxe lá dos Estados Unidos. E aí a gente tem que falar dos Estados Unidos, porque naquela época lá mandaram, e é outro nível, né? Eles puderam comprar. Quem pagou fui eu mesmo. Mas trouxe lá. Mas quando a gente foi, muita gente lá, olha, não pode filmar aqui, não pode não sei o quê, não pode sei lá, e tal. Eu fui meio na boa, não queria prejudicar ninguém, não queria atrapalhar ninguém. Quando eu chego lá, eu vejo um monte, inclusive de japoneses, tudo com a maquininha lá, e pac, e tirando as fotos. Daí eu pensei comigo, mas peraí, eu não quero, né, trazer nenhum problema, mas... Você estava com a câmera? Estava com a câmera. Mandou? Mandei, falei, eu mesmo falei, eu vou também. Aliás, em todo lugar é assim, por quê? Por quê? Não sei, mas... Você acha que uma foto que você bate no Museu Imperial em Petrópolis vai tirar clientes lá, vai olhar a foto? Não. Quem quer ver? Eu filmei bem da Capela Sistina lá. Então. É isso mesmo. Mas é assim mesmo, né? E foi legal, foi igual. Lá com a Marlene, estavam nós dois lá e ela vendo. E eu fazia isso olhando também, né? Tinha aquelas fotos espetaculares, muito lindas. E aí a Capela Sistina, você acompanhando agora a escolha do outro Papa, foi lá na Capela Sistina que foi vendo toda aquela participação, né? Então, e eu fiz isso, minha máquina
Funcionou. Não, e a fotografia tem uma função social, né? Opa, Você tem que fotografar, tem que documentar. Sim, Ué, tem que documentar. O que tem? Eu tenho uma foto, até se tivesse lembrado, teria trazido, mas eu tive que procurar no lugar certo. No Chile. Está, inclusive, essa foto está, eu e a minha mulher, no Chile, e ela até dizia, numa das viagens culturais do Adilson e a esposa dele, a Marlene, e eles foram para lá e tal, lá no Chile, no Vale Nevado. Vale Nevado. Conhece lá, não? Não, a minha cunhada esteve lá. Sei, tem um hotel, assim, tem. marrom, pintado marrom, inclinado, bonito. Vale Nevado. E, então, eu fui lá e tirei algumas fotos também bacanas. E tem determinado lugar lá que estava nevando mesmo. Alguns não. Estava lá e você acompanhava, mas outros estava nevando mesmo. Então a gente vai lá e eu filmei. Tem algumas fotos lá Não, todo lugar, toda hora tem alguém fotografando. Para que proibir? E lá ninguém proibia também. Quem quisesse tirar foto, tirava. E o pessoal que vem lá de cima, da parte de cima, ele vem como esquiando, né? Então, bom, nosso amigo já está dizendo para nós que falta só 1 minuto. Isso. Nesse minuto quero agradecer a sua presença. Obrigado. Né? Pelo prazer ter vindo aqui dar essa aula, porque é uma aula. Não, mas é uma aula. Muito superficial, mas... Pode não ser para um profissional disso, mas para a gente que não tem aquele domínio nem nada. É uma informação a mais. Você aprende bastante e tal, e foi praticamente isso, foi importante, bacana. Eu quero parabenizá-lo pela categoria, pela maneira de informar tudo isso, que é a sua área, né? Conheceu as máquinas, a maneira que faz. Então isso foi muito bom para nós, foi muito bom. Eu agradeço e eu estou lá com o meu técnico lá de imagem e som, né? Dando sinal que... É o nosso amigo há 10 segundos, nosso amigo. Então, obrigado, minha gente. Obrigado aos nossos telespectadores pela audiência. E na próxima quinta-feira nós estaremos voltando com o programa Transparência. Ok, valeu. Foi muito bom. Programa versátil e traz de gala. É isso ok? aí. Tudo bem. E obrigado pela presença e ajuda. Que isso, imagina só. Mais uma vez, né? Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.